Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho e hoje nós iremos falar sobre mais um livro do autor britânico C.S. Lewis, livro O Peso da Glória. Eu peço a você a gentileza do like e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Eu já trouxe aqui no canal alguns conteúdos sobre as obras de C.S. Lewis. Eu vou deixar eles aqui na descrição e ao final desse vídeo você poderá acessar cada um deles. O capítulo que eu escolhi para hoje é o capítulo sobre o perdão. Ele tanto é um dos mais importantes quanto um dos mais belos que Lewis já escreveu. Bora pro vídeo. O título do capítulo é Sobre o Perdão. E Lewis vai tentar melhorar a nossa visão acerca dessa tão simples, mas tão importante palavra. C.S. Lewis vai nos dizer que a gente ouve muitas coisas dentro e fora da igreja. E às vezes a gente não se atenta exatamente para aquilo que estamos ouvindo. Ele então reflete sobre aquilo que era dito dentro da igreja, um dos credos. Eu creio no perdão dos pecados. E ele passa a dizer que, a princípio, parecia algo muito simples. Óbvio, todo mundo sabe disso, todo mundo acredita nisso, de modo que talvez esse credo nem necessitasse ser dito e repetido tão frequentemente na igreja. Depois de refletir sobre isso, Lewis percebe que aquilo que era óbvio e até desnecessário a princípio, pareceu-lhe na verdade extremamente importante e merecedor de extrema atenção. Ele passa então a apresentar a nossa crença. Nós cremos que Deus perdoa os pecados, mas nós sabemos que se nós não perdoarmos os nossos semelhantes, Ele também não nos perdoará. E o autor então lança mão aqui da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E ao final da oração vem a orientação, porque se não perdoardes uns aos outros, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Compreendida então a necessidade do perdão, Lewis passa agora a nos explicar uma diferença que talvez passasse desapercebido à maioria das pessoas. Eu confesso que foi meu caso. Ele explica então a diferença entre perdão e desculpar. Ele nos mostra que o perdão é a consciência de que algo foi cometido errado e que o pedido de perdão foi integralmente aceito e que aquilo que a pessoa fez não será lançado em sua face posteriormente. As desculpas seriam a apresentação de justificativas, ou seja, a pessoa não tinha alternativa, não era sua intenção. Nesse sentido, a pessoa nem tinha culpa. E é com a análise dos termos e a apresentação dessas duas informações que Lewis vai nos mostrar que desculpas e perdão podem ser até mesmo antagônicos, embora a maioria de nós os tenha por sinônimos. Qual a problemática disso então para nós? O perigo é nós nos apresentarmos diante de Deus não como aqueles que pedem perdão pelos seus pecados, mas como aqueles que vão se justificar pelas suas faltas. O receio do autor é que depois de alguns minutos de intensa tentativa de provar para Deus que nós não tínhamos intenção ou culpa, nós saiamos daquele momento de oração crendo, acreditando que nós fomos de fato perdoados. Ele então nos mostra brilhantemente dois remédios para tratar essa situação. O primeiro deles seria calma. Você não precisa se justificar diante de Deus. O autor vai nos mostrar que a maioria das pessoas pensa que pode convencer Deus, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente como é o nosso coração, as nossas atitudes, e se de fato existe algo que atenua, que justifique uma determinada ação que nós cometemos, Deus saberá melhor do que nós mesmos. Então, você não precisa se justificar diante de Deus, você precisa do perdão de Deus. O segundo remédio então seria crer no perdão dos pecados. Ele vai nos mostrar, então, que o que leva uma pessoa a apresentar tantas desculpas ao Senhor é o fato de não crer plenamente no seu perdão. O medo de não ser perdoado faz dele um justificador de falhas e de erros. Eu trago aqui para você uma citação belíssima de Lewis na página 175 que diz assim: o verdadeiro perdão significa olhar firmemente para o pecado. Para o pecado que ficou sobrando sem nenhuma desculpa, depois que todas as concessões foram feitas, e vendo isso em toda a sua repulsa, sujeira, maldade e malícia, ainda assim ser completamente reconciliado com a pessoa que o tiver praticado. Isso, e somente isso, é perdão, e podemos sempre ter da parte de Deus se o pedirmos. Partindo então para as considerações finais do capítulo, nós temos o perdão ao próximo.
E Lewis vai nos mostrar que a ideia é semelhante em muitos aspectos, embora diferente em outros. Devemos perdoar, não porque é uma boa justificativa, mas perdoar mesmo sem nenhuma. O autor então nos mostra como nos comportamos nas ações cotidianas. Quase sempre acreditamos que somos pouco culpados e que as nossas justificativas são muito boas. Por outro lado, as outras pessoas são sempre muito culpadas e as suas desculpas esfarrapadas. Nós somos confrontados então aqui pelo autor a liberar o perdão, mesmo havendo ou não boas desculpas. E ele então conclui o capítulo nos dizendo que não haverá exceção naquele dia. Perdoe para que você seja perdoado. Esse é meu último vídeo do ano e não teria outro tema melhor para encerrar o ano e as atividades do canal em 2023. Falar de perdão é lembrar a mim mesmo que o meu destino, aquilo que eu merecia, era o inferno, era a condenação eterna, mas que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia e graça, me concedeu oportunidade de poder confessar os meus pecados sem medo e sem receio e receber dele gratuitamente o perdão, gratuitamente para mim, pois o preço ele pagou na cruz do Calvário. Que esse ano não se encerre com a necessidade de pedir perdão ou de liberar perdão. Que nós entendamos que não precisamos das justificativas melhores para procurar a pessoa a qual nós ferimos e magoamos. Se essa palavra toca ao seu coração e você precisa pedir perdão, faça isso hoje mesmo. Se você foi procurado por alguém que queria te pedir perdão, perdoe, libere o perdão a essa pessoa e sinta a paz de Jesus Cristo penetrar o seu coração. Um feliz 2024 a você, cheio de bênçãos, realizações, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo, tchau!